Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um conteúdo de JD Edwards. Neste conteúdo de hoje, nós vamos estar abordando o que são as famosas AIs e as DMAIs, ok? Então, qual que é o nosso intuito nessa apresentação aqui? Nessa apresentação eu vou explicar o que é uma AI, o que é uma DMAI, aonde elas são utilizadas e por que ela é tão estratégica para ser utilizada no JD Edwards. Tá? Então, como todos nós já sabemos, as DMAIs e as AIs, elas são meio que um mistério no mercado JD Edwards. Né? Então, elas são, ao mesmo tempo que muito complexas, depois que você entende como elas trabalham e como identificar cada uma delas nos processos, ela se torna simples, tá? Então, o objetivo desta apresentação aqui é dar um overview de todas as AIs, as DMAIs e as principais diferenças, ok? Eu sou o Alexandre Ortiz, do projeto JD em Foco, então vamos começar. Então, nós vamos passar pelos conceitos, pelas aplicações, pelo gerenciamento e pela arquitetura das AIs e DMAIs. Então, vamos lá. O que acontece? AIs, instruções de contabilizações automáticas da contabilidade, ou seja, é somente para o módulo financeiro, contas a pagar, contas a receber, contabilidade com seus processos. Então, eles vão utilizar as AIs. E, por outro lado, nós temos as DMAIs. São as instruções de contabilização automática para distribuição e manufatura. Olha, aqui já vai a primeira dica. DMAI simplesmente elas fazem a contabilização dos fatos contábeis. Ou seja, aconteceu um fato contábil, o sistema, a DMAI, traduz isso numa linguagem para a contabilidade, ou seja, numa linguagem de lançamentos contábeis. Exemplo, comprei um item de estoque, fato contábil. Comprei item de estoque. Subi o meu estoque, então ele vai fazer o quê? Ele vai debitar uma determinada DMAI e vai creditar o quê? Vai creditar fornecedores, que vai ser pago, ou RNV, que é reconhecimento não voucherado. Tá? Então, essas são as duas grandes diferenças. Enquanto as AIs da contabilidade, elas têm muito mais utilizações, como nós vamos estar vendo. Já as DMAIs, elas fazem o quê? Traduzem um fato contábil para lançamentos contábeis. Ok? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Já falando, como estamos falando de contabilização, nós temos a tabela principal da contabilidade, que é o F0911. Tá? Então, as DMAIs, elas vão criar lançamentos, registros nessas tabelas do 911. E quais outras fontes que alimentam o F0911? Nossa tabela do diário geral, razões contábeis. Elas podem ter lançamentos manuais, lançamentos retificadores, periódicos, lançamentos baseados em address book, lançamentos de ativo fixo, lançamentos externos. Então, aqui nós estamos falando de lançamentos que são imputados, tá? Não são por DMAIs. Porém, as AIs, elas são chamadas, elas são invocadas quando? No post. 90% das AIs, elas são utilizadas quando nós contabilizamos, ou seja, pego as transações contábeis que estão no diário geral F0911, o processo de post que vai fazer a atualização dos saldos contábeis. Nesse momento entra
em uso 90% das funcionalidades das AIs, tá? Então, recapitulando, AIs, sistemas financeiros, DMAI, distribuição e manufatura, perfeito? Então vamos lá. Então, as AIs, elas são o quê? Elas são utilizadas nos módulos da suíte financeira e interação com suíte de distribuição. O que eu quero dizer com isso? Existem processos lá da distribuição que também vão utilizar algumas AIs. Nós vamos estar vendo à frente um processo end-to-end, onde nós vamos misturar as DMAs com as AIs, tá? Então, ele insere pelas AIs contas contábeis com um tipo de documento AE. Então, exemplo, eu entro com um voucher, ou seja, uma obrigação a pagar. O sistema ele vai gerar no F0911 um tipo de registro, um tipo de documento chamado, sei lá, PV. Quando eu contabilizo, ele pega essa perna única aqui e gera a contrapartida dele, que vai ser uma AE, ok? Então, 90% dos casos das EIAs financeiras, elas vão fazer o quê? Elas vão gerar a contrapartida, elas vão fechar a partida contábil, ok? Com os lançamentos de débito e crédito, tá? As AIs não se restringem, agora são os outros 10%, tá? A criação de lançamentos na contabilidade, né? Eles têm muito mais funcionalidades, ok? Que nós vamos estar demonstrando no decorrer dessa apresentação, tá? E as AIs, elas utilizam o quê? Elas utilizam um prefixo mais uma classe contábil. O que eu quero dizer com isso? Um prefixo vai ser códigos fixos, que eu ponho o código, mais uma identificação chamada de classe contábil. Quando eu faço determinados processos, o sistema vai verificar, esse processo utiliza o prefixo PC. Ok. E qual que é a classe contábil daquele processo, daquele fornecedor, daquele cliente? Ele recupera essa informação, concatena e acessa a tabela das AIs F0012 e vai resgatar a conta contábil. Tá? E no caso das DMAs? As DMAs, elas vão utilizar um conceito de GL Class, ou seja, ela vai ter um tipo de documento atrelado a um GL Class, que é uma UDC, no caso da classe contábil é um campo livre, tá? O GL Class é uma UDC, que ele vai fazer as consultas nas tabelas de DMAI, que são diferentes da 0012, tá? E ele vai fazer o quê? Ele vai montar o débito e o crédito junto, tá? Então, 90% das AIs vai simplesmente gerar a contrapartida. Os outros 10% são processos distintos, são processos que têm uma variável que nós vamos estar vendo. Tá? Já DMAI, sempre débito e crédito. Débito e crédito. Vai fazer o parzinho junto. Ok? Sendo que tanto na DMAI quanto na AI, uma informação da conta é obrigatória, que é a conta objeto. Companhia, unidade de negócio e conta detalhe, elas são opcionais. Maioria das pessoas, dos consultores, dos profissionais, das empresas, utilizam com o preenchimento de todos esses elementos. Vai na companhia, vai na conta objeto, que é seu obrigatório, vai no detalhe e vai na unidade de negócio. Porém, o sistema pode ser parametrizado e ele pode ser dinâmico nisso. Então, entro com um determinado tipo de pedido, ele monta
uma conta contábil diferente de entrando com outro tipo de pedido, ok? Então vamos lá. Então, tá? As EIAs elas vão ser acessadas pela aplicação online P0012, que está cadastrada na tabela F0012, enquanto as DMEAs elas vão ser P40950 e vão acessar a tabela F4095. Entretanto, existe uma aplicação chamada P01RS01, isso aqui tem origem num processo que tinha lá atrás, o décimo do Rapid Start, que ele faz o quê? Ele concentra todas as parametrizações, as principais parametrizações. Então eu consigo acessar tanto as DMAs quanto as EIAs por essa aplicação aqui. Então aqui eu tenho as EIAs financeiras e tenho as DMAs. Vão abrir a mesma tabela da original, então EIA F0012 e DMA 40095, tá? Porém, ele abre no formato de grid, ele é muito mais fácil de trabalhar, de dar manutenção, de exportar, de analisar, ok? Então vamos lá. O que acontece? GL Class. EIA ela tem a instrução de contabilização automática, que é um texto livre, é um campo chamado APC, que tem tamanho de 4 posições. Ou seja, você vai no cadastro de fornecedores e clientes para esses processos de contrapartida e você vai informar 4 códigos, 4 letras, aliás, desculpa. Desses códigos é que ele vai concatenar o prefixo com esse código, tá? Que é o chamado GLPT que nós temos aqui, tá? GLPT é da DMA. Aqui é a instrução de contabilização mesmo, é o APC. Já na DMA, você vai cadastrar esse GL Class numa UDC. A UDC é a 419. Com essa UDC cadastrada, você vai poder informar esse código, esse GL Class, nos cadastros de itens, nos tipos de pedido, nas opções de processamento. Então você consegue manipular esse código aqui e ele tem que ser o quê? Cadastrado em UDC, tá? Legal. Então agora vamos falar especificamente de AI, suíte financeira. Então vamos lá, algumas funcionalidades que as EIAs têm. Gerar contrapartida de eventos contábeis, como por exemplo, provisões a pagar e a receber. Entrei com um voucher ou com uma fatura, eu entro com a conta de despesa ou receita na mão, ou ele pode recuperar do cadastro, e a contrapartida, ou seja, a provisão, ela vem da AI. Essa é a principal utilização da AI quando nós falamos lá atrás dos 90%. Tá? Nós temos a segmentação do plano de contas. Tá? A AI da contabilidade em si, ela vai fazer o quê? Ela vai falar, olha, no meu plano de contas que eu utilizo para esta companhia, o meu ativo, minhas contas de ativo começam tanto, acabam em tanto, na numeração. Dali para frente, passivo, depois custo, depois receita, depois despesa, qual que é a conta que eu uso para apuração de resultado do exercício. Então, essa AI, que é a GLG, tá? Ela é essencial e é a primeira AI que é configurada no sistema. Tá? É dali que todo o módulo contábil ele vai conseguir identificar o que é uma conta patrimonial, ou seja, ativo, passivo e PL, ou de resultado. E o que impacta nisso? Apuração de resultado. Tá? Ele permite
transações adicionais a uma transação original, quando necessário, tá? O que é isso? Você consegue criar códigos que você, em vez de fazer um lançamento contábil, informar uma conta contábil, você informa um código. Ele simplesmente converte, tá? As AIs também conseguem controlar sumarizações em tela, tá? Ou seja, existem algumas aplicações do JD que você consegue falar para ele, olha, quando eu quiser utilizar uma sumarização, utilize a AI tal. Então ele vai fechar em tela valores conforme as AIs que nós criamos. Inclusive, ele vai fazer isso com títulos, tá? Exemplo clássico é lá na consolidação de custo do ativo fixo, que eu consigo criar grupinhos na tela. Então, o usuário entra, ele consegue verificar quanto que eu tenho de custo, quanto que eu tenho de depreciação, qual que é o net. Esse net nós cadastramos numa AI. Então, em tela, o sistema vai lá e ele monta essa lógica, tá? Ele também permite às AIs de você startar módulos, ou seja, você pega alguns módulos, algumas funcionalidades, macro funcionalidades de módulo, exemplo, redefinição financeira, você vai ter que cadastrar as AIs que vão fazer parte da redefinição financeira e quais contas que ele vai redefinir, ou seja, passar de uma moeda para outra. E existem também transações que eles vão jogar as diferenças, ou seja, vou converter uma determinada contra e a contrapartida dela não é para ser convertida. Onde que o sistema joga essa diferença? Ele tem uma AI específica para isso, tá? Tem a AI da conta de apuração de resultado do exercício, tá? Que também você informa lá que o sistema vai jogar a diferença entre despesa e receita e falar, olha, o seu resultado foi tanto. Ele também faz isso, tá? Ele faz toda a parte de AIs na parte de variação cambial realizada, tá? Ele também monta aqui. O que mais? Toda a parte de juros é feito por AI, parte de descontos é feito por AI e a parte de intercompany, ou seja, quando eu ativo o JD Edwards e ele vai fazer as tratativas de intercompany, quando ele verificar, olha, você está fazendo uma transação de uma companhia para outra, depende do método, ele cria contrapartidas, ele cria partidas, tá? Para balancear as companhias. O que mais? Estabelece range de contas para reconciliação. Então, os processos de reconciliação do JDED também trabalham com AIs. Cria conta de ajuste para processos financeiros específicos. Legal. Controle de intercompany. Registro de adiantamentos e retenções de impostos. Adiantamento é um exemplo clássico também que utiliza as AIs, tá? Estatísticas de medidores, lá na manutenção de equipamentos, quando eu faço apontamento de medidores, ou seja, quanto que aquela máquina trabalhou, quanto que ela ficou produzindo, ele vai gravando informações de unidade em medidores numa conta contábil. Uma conta contábil específica estatística para ser trabalhada nos medidores e ali disparar ordens preventivas, ordens corretivas, ali a tratativa da manutenção de equipamento, tá? Então, legal. Então, vamos lá. O que acontece? Aqui eu coloquei um exemplo do contas a pagar. Então, olha que interessante. Se eu for no contas a pagar, no address book, eu vou no menu linha, contas a pagar, e eu vou cair nessa tela de revisão do cadastro do funcionário. Nesta guia aqui, ó, distribuição contábil, eu tenho aqui, ó, contrapartida contábil. Esse aqui é aquele campinho APC. Então, este fornecedor está categorizado, está amarrado a esse código de AI, tá?
Então, quando eu vou fazer um lançamento neste fornecedor, eu informo a despesa, ou ele pode pegar daqui, só que aí é fixo, tá? Ele leva essa sugestão para o lançamento, para a entrada do voucher. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse código, ele vai bater na AI PC, que é o prefixo, com mais esse APTC, tá? Que é a contrapartida, e ele vai identificar a companhia e ele vai recuperar essa conta contábil aqui. Ó. Então aqui ele vai criar então débito da despesa ou da compra do ativo e o que for, tá? Vem pegar daqui ou você informa manual e a provisão para ser pago ele vai recuperar da AI PC, que nós costumamos falar. Pega o código GL aqui e busca aqui. Se ele não encontrar esse código aqui, o que ele vai estar fazendo? Ele vai pegar a AI PC branco, tá? Então, traduzindo, ele foi no cadastro geral, acessou a AI PC e criou a provisão aqui, no crédito aqui, tá? E a informação da despesa pode ser informada manual ou você deixa pré-cadastrado lá no Address Book. Quando você cria o lançamento, ele vai criar esse PV aqui, tá? E é referente a essa despesa. Quando você contabilizar, ele vai criar o AE, a provisão, tá? Sempre lembrando que essas contas que nós cadastramos nas EIAs, nós colocamos no plano de conta um status M, ou seja, um status de máquina. Não se permite lançamentos manuais nessas contas, tá? Então, eu colocando esse código aqui, somente processos do sistema, ou seja, processos automáticos, irão gerar essas contabilizações, tá? Então, de uma maneira bem simples, olha como é que vocês têm que analisar a AI. Você tem a primeira parte aqui é filtre e a segunda parte é aplique. Então, eu entrei com um voucher no contas a pagar do fornecedor que tem esse GL Class. Então, filtre PC, que é uma entrada de voucher com esse GL Class, com essa companhia. Achou? Aplica esta contabilização aqui. Tá? Então, aqui ele vai fazendo. Veja se existe a IPC para o voucher, para o GL Class tal e para a companhia tal. Caso não ache a companhia, utilize a companhia 000. Então, você não precisa obrigatoriamente ter a companhia definida. Se você colocar a companhia 000, ele vai pegar dessa companhia. E caso não ache o GL Class, ele vai pegar o que? PC branco, tá? Então, ele vai gerar essa transação contábil aqui. Então, aqui, quando você abre essa explicação, é aqui que você cadastra, tá? Sendo que você pode colocar obrigatório, opcional e sem uso. Quanto objeto, sempre obrigatório, sempre, tá? Opcional e sem uso, nós costumamos usar para o contas a pagar, deixar contas a pagar e contas a receber, deixar obrigatório, tá? E quando eu vou fazer a baixa desse título, ou seja, eu entrei com um voucher, né, um título, uma obrigação a pagar, ele gerou a conta de despesa ou a conta de aquisição de ativo, tudo, e gerou uma contrapartida, que é o que? A provisão para pagamento. Quando eu vou pagar esse título, essa obrigação, o que o sistema tem que fazer? Ele tem que identificar qual que é a conta de provisão, vai baixar e ele vai fazer o quê? Vai jogar contra banco, caixa, o que for. E como que o sistema sabe disso? Primeira coisa,
E quando você estiver baixando o título, ele vai no registro original e vai verificar qual GL Class foi utilizada. Então ele não vai na 0012. Agora ele vai pegar do título, vai falar, então tá bom, essa aqui eu tenho que zerar, então eu vou debitar essa provisão. E o banco, o que ele vai fazer? Igual a entrada, ele vai buscar o banco na AI, porém ele vai pegar o prefixo PB mais o GL Class específico do fornecedor, do cliente, tá? E se eu deixar em branco, ele vai pegar o PB branco. Quando eu crio esse lançamento, tá? Aqui já vai uma diferença que tem, tá? Você vai criar o lançamento, ele vai gerar o registro no contas a pagar e no contas a receber, porém, na contabilidade ele não vai gerar nada. Por quê? Porque como você está trabalhando com EIAs puras agora, você não informou conta nenhuma aqui, né? Então, o que ele vai estar fazendo? Ele vai chegar e ele vai gerar os lançamentos somente no post. Então, ele vai gerar a capa de lote. Quando você contabilizar, ele vai lá. Olha, qual que é a minha conta de provisão? Ele vai gerar um PK contra um AE. O AE vai matar aquele AE e o PK vai ser da conta banco. Tá? Mesmo conceito. Filtre, só que agora em vez de PC, PB. Aqui no caso, eu não tenho PB com aquele GL Class, com aquele APTC. Então ele vai utilizar PB branco. Filtre e aplique. Aqui. E ele gera a contabilização. Tá? Outra funcionalidade das AIs são os ranges para plano de conta. A primeira AI que nós cadastramos quando estamos implementando, tá? Ou criando uma companhia, o que for. Então, esses são os ranges. Então, você vai falar assim, olha, GLG1, você só vai falar que tem a companhia. GLG2, aonde inicia o seu ativo. Aqui nesse exemplo, as minhas contas de ativo inicia a 1000. Quando que começa o passivo? 2000. Então eu sei o que aqui? Eu e o sistema, né, claro. De 1000 a 1999 são contas de ativo. De 2000 a 2.999 são contas de passivo, porque aqui ele começa já as contas de resultado. Tá? E essa parametrização serve para N consultas do sistema. Quando você vai consultar os saldos mensais, que vai trazer o saldo de janeiro a dezembro, ou 14 períodos, o que estiver utilizando, contas de ativo, ele mostra o saldo do ano anterior. Contas de resultado, ele traz zerado. Tá? E essa AI, a GLG4, é aqui que quando você rodar o year-end, o close year, que ele apura, olha, quanto que eu tive de receita, quanto que eu tive de despesa, zero a receita, zero a despesa, a diferença, ou seja, o resultado do seu exercício, o sistema vai jogar nessa conta aqui, tá? A parte de year-end e de close year do JDS na contabilidade tem algumas pegadinhas, tá? Eu vou deixar depois um outro conteúdo esmiuçando bem essa parte de close year, tá? Controle de subtotais em tela, é aquele exemplo que eu passei do ativo fixo. Então, ó, você consegue chegar, ó, você vai ter as EIAs AT, só que aqui vão ser sequenciais, ó, AT 1, 2, 3, 4, 5. Então eu venho aqui, ó, e eu informo que essa conta contábil aqui, ó, quando ele bater a partir de 109, tá para cá, ele vai colocar esse título aqui, ó. Então você vem, ó, ele troca esse nome aqui, ó. Tá? Então você consegue fazer manipulações
desses totais de tela conforme as EIAs AT. Então aqui nós já estamos utilizando EIAs do ativo fixo. Registros de unidade, foi como nós falamos, que é utilizado para manutenção de equipamento. São os medidores. Tá? Então, quando você faz quanto que aquele equipamento trabalhou, rodou, o que for, ele vai fazer o quê? Ele verifica qual que é o tipo de medidor que você está usando, B, C, D, ele utiliza FM, tá? E ele vai fazer o quê? Ele vai jogar nessa conta contábil aqui, ó. Porém, no razão AU, ou seja, razão de unidades. Essa AI não tem reflexo contábil no razão AA, tá? Por quê? Porque com base nessa daqui, ele vai acumular, vai disparar a ordem de manutenção, tá? Então, são funcionalidades lá da manutenção de equipamento. E olha só que interessante aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ele está trabalhando para a companhia 000 e não está trabalhando com conta detalhe, ó. Tá? Registros de intercompany. A intercompany, como eu falei, ela vai chegar e depende do método que você está utilizando, se é uma centralizadora, se é um modo detalhado, o que ele vai fazer? Ele recupera as EIAs daqui, tá? ICH e ICC, tá? E ele cria os lançamentos para balancear a companhia. Tá? Então, exemplo, vou fazer débito numa companhia, crédito numa outra. Quando eu vou contabilizar, ou seja, o post, ele verifica, opa, é lançamento entre companhias. Qual que é o método? Ele vai lá nas constantes da contabilidade e verifica, o método é de centralizadora. Então ele vem buscar aqui, ó, ICH, e ele monta a contabilização, tá? Com as particularidades de intercompany, que vai trabalhar com sublexa, mostrando companhia origem, companhia destino, tá? E aqui já é um assunto bem mais específico de intercompany. Mas no mundo, na visão de AI, ele vai estar utilizando essas duas AIs conforme o método. Descontos, você também consegue informar descontos, parametrizar. Então, quando ocorrer um desconto, ele vem buscar essas contas contábeis. Por onde? PKD e PKL. Mesma tratativa, tá? PKD mais o APTC. Se tiver em branco, ele vem buscar que ele pega para todas a GL Class. Ativação de processo, redefinição financeira é o caso clássico. Então, para você utilizar redefinição financeira, você vai ter que trabalhar com duas EIAs também. Uma EIA que você vai chegar e você vai trabalhar quais são as contas que são redefinidas, e a outra EIA é para balancear, se o lote por acaso estiver desbalanceado. O que é um lote desbalanceado? Já que eu vou trabalhar com range, então eu posso querer redefinir só contas do ativo. Então, quando ele bater e ver que não é conta do ativo, é conta do, sei lá, do passivo, o que ele vai fazer? Ele substitui pela conta que você informa aqui, tá? Outra ativação de módulo clássica, ativo fixo. Ativo fixo, para você trabalhar com ativo fixo, você tem que ter o quê? Um conceito que nós chamamos de sub-EIs. Então você tem as EIs que você informou do plano de contas, e no ativo fixo você vai ter mini planos de contas, vamos dizer assim. Então você vai cadastrar nas EIs FX, que ele vai trabalhar por range, FC por range, FD por range. Então, para cada range desse aqui, o sistema vai trabalhar lá no módulo de ativo fixo de uma maneira, tá?
O que é diferente das EIAs para ativo fixo é que as EIAs de ativo fixo são utilizadas para entrada, por reconhecimento do módulo. As outras tratativas do módulo já são parâmetros específicos patrimoniais. Eles não devolvem com contabilização, eles devolvem com outros parâmetros, tá? Mas para você começar a utilizar o módulo de ativo fixo, assim como a funcionalidade de redefinição financeira, você precisa ter EIAs cadastradas. Atalhos de contas contábeis é quando você substitui. Então, em vez de eu digitar a conta contábil, o que eu faço? Eu venho no lançamento e digito SPB, esse campo aqui, esse código aqui, ó. E que ele vai fazer? Ele vai vir aqui trocar SPB pela conta. Não é muito utilizado, tá? Porém, é uma funcionalidade que vem desde o Word Software e está presente, tá? Aqui a aplicação de AI, que é a P0012, onde você vai ter aqui, ó, a grid que vai te trazer as EIAs e você consegue ver as EIAs individuais ou várias EIAs. Então, procurando aqui, ele vai te carregar o tipo da EI, a companhia, unidade, conta objeto, conta detalhe, e aqui o que é interessante, você vai ter o código do produto, ou seja, se você filtrar por 09, ele vai te trazer todas as EIAs da contabilidade. 12, todas as EIAs do ativo fixo. 03B, todas as EIAs do contas receber. E assim por diante, tá? Isso aqui facilita muito. E aqui a nossa aplicação, que veio do Rapid Start, né? Então é a P01RS01, onde eu posso, ao invés de acessar uma aplicação para AI e acessar uma aplicação para DMAI, eu posso vir aqui e eu já consigo pegar as duas aqui, tá? Então, nas EIAs financeiras, a diferença, olha como que ele traz. Ele vai te trazer num formato de grid, aqui, ó, com todas as EIAs que você pode editar. Essa grid é editável, tá? Você pode procurar, pode salvar, pode carregar novos aqui em massa, tá? Então você consegue manipular e analisar bem melhor as EIAs por esta aplicação aqui, tá? P01RS01. Então, em suma, o que são as EIAs? As EIAs, elas são instruções de contabilização automática que nem sempre contabilizam, tá? Elas são o quê? Elas são direcionadores. 90% vão gerar lançamentos contábeis. Porém, ela pode definir ranges, ela pode ativar módulos, ela pode criar processos de intercompany, por exemplo, ela pode manipular tela, ela pode criar atalhos para lançamentos contábeis, tá? Então, o que poucas pessoas sabem que a AI é muito mais flexível do que a DMAI, tá? A DMAI, nós vamos ver agora, ela serve para traduzir fatos contábeis. Ponto. Você consegue trocar as contas, tem um monte de coisa que dá para fazer com a DMAI. Porém, a AI, ela tem várias funcionalidades, tá bom? DMAI, Instruções de Contabilização Automática para Distribuição e Manufatura. Então aqui nós já conseguimos ver que a tela dela é bem diferente das EIAs financeiras. Nós vamos ter o número da EI, uma descrição que muitas vezes não ajuda, tá? Mas dá um norte aqui, tá? E uma descrição 2. Então vamos lá. As DMAs, elas são disponibilizadas
para as suítes de manufatura e para distribuição, e de alguns bons anos para cá, as suítes dos módulos do sistema 17, tá? Que é atendimento a cliente, por exemplo. Tá? As DMAs, como nós vimos, elas vão fazer o quê? Elas vão traduzir aquele processo, aquele fato contábil que está acontecendo para lançamentos contábeis. Então vamos lá. Tive uma diferença de estoque, vou fazer um ajuste de estoque. O usuário não sabe qual conta que ele vai debitar e qual conta que ele vai creditar. Aliás, ele nem sabe o que é débito e o que é crédito. Então, nós parametrizamos um tipo de ajuste de estoque que vai informar, olha, quando tiver a utilização desse fato contábil, ajuste de estoque, que é um tipo de documento específico, você vai utilizar a DMAI essa contra essa. Aqui já vamos dar um spoilerzinho, 4122 contra 4124. Isso é hard code, ou seja, está chapado dentro do programa, essa instrução. Quando utilizar esse processo de ajuste de estoque, você vai utilizar essa conta e essa. Tá? Ah, mas eu tenho um outro ajuste de estoque que são diferentes as contas. Você vai mudar o tipo de documento. Tá? Então você vai mudar o fato contábil. Ajustes de estoque por sinistro, ajustes de estoque por sobra contábil. Então, para cada um, você vai criar um tipo de documento. Tá? Diferente das EIAs que ficam cadastradas na tabela F0012, as DMAs ficam cadastradas na tabela F4095. E como que eu consigo acessar as DMAs? Consigo acessar as DMAs, na maioria das vezes, em todos os módulos, nas configurações do sistema você vai ter lá instruções de contabilização automática, um item de menu. Porém, você pode ir na linha de comando, tá? Aqui, escrever DMAI. Você pode chamar diretamente essa aplicação, ou você pode ir através dessa aplicação que nós vimos. Tá? Essa aplicação aqui em específico, quando nós implementamos, nós costumamos deixar no menu do responsável por AI e DMAI. Tá? Então, essas são as maneiras de você acessar a aplicação de DMAIs. Legal. E como que são as estruturas das DMAs? A estrutura, ela vai vir, primeiro, ela vai vir pelo módulo. Então, módulo 41. Inventário, estoque. Então, ele vai te trazer aqui, ó, dentro do módulo 41, ele vai te trazer o quê? As EIAs aqui, ó. Então, quando eu trabalhar na 4120, ele vai fazer o quê? Transferências, ajustes de estoque. Então, é o segundo nível. E o terceiro nível, ele vai falar o quê? Quais são as EIAs? Quase sempre elas trabalham dentro desse mesmo grupinho aqui, tá? Então, se eu fizer um ajuste de estoque, 4122 contra 24. Se eu fizer uma transferência, 22 com 23. Então, essas são é a estrutura da DMA. E qual que é o nosso grande desafio? É saber qual DMA que ele usa para cada fato contábil. Essa é a pergunta de 1 milhão. Tá? Então, com o tempo, todo mundo vai aprendendo. Então, essa bate com essa bate com essa, e você consegue ter um mapa de quais EIAs elas trabalham. Tá? Os conteúdos que nós vamos colocando no decorrer do tempo aqui, inclusive no nosso próximo treinamento de contabilidade, nós exploramos as EIAs todas por módulo, com exemplos. Tá? Aqui no caso, vamos estar focando na AI de ajuste de estoque. Então tá lá. Então, o que acontece? Olha que diferente. Ele vai trazer a companhia, ele vai trazer o tipo de pedido, tipo de documento, aliás, desculpe.
ele vai trazer a classe contábil, que é o quê? Que é o GL Class, que está cadastrado na UDC 419, que vai estar atrelado aos seus itens de estoque, itens de serviço, o que for, tá? Então é daqui que ele vai ler. E no caso específico da manufatura, a AI tem um atributo a mais, que é o tipo de custo. Então, na manufatura, você consegue variar a companhia, tipo de documento, GL Class e tipo de custo. Tipo de custo A1, B1, C1, é bem específico lá da manufatura, mas você tem um código a mais aqui que você pode segregar ainda mais as contabilizações, detalhar ainda mais o fato contábil que está ocorrendo, tá? Mesmo conceito das AIs, como que nós interpretamos a tela de AI? Tipo de custo. Daqui para cá, como o sistema faz filtre. Então, quando você entra com um fato contábil, uma operação, o sistema vem aqui e filtra por essa parte aqui da esquerda. Encontrou? Aplique esta contabilização aqui. Tá? Então, esse é o mesmo conceito das AIs. Como que o sistema faz? Filtre e aplique. Tá? Lembrando que os elementos de filtragem da DMAI são diferentes dos elementos das EAIs e dentro das DMAIs, quando eu falo de DMAI, de fatos contábeis de manufatura, nós temos ainda o tipo de custo aqui incluído. Tá? Então, quando alguém te perguntar de DMAI, você já põe direto na sua cabeça qual que é o processo, qual que é o fato contábil, qual que é a operação diferente da AI, tá? Então aqui um exemplo de como que funciona para a manufatura e um exemplo de distribuição, tá? Então ele vem buscar na manufatura, primeira coisa, companhia, tipo de documento, GL Class e tipo de custo. Não achou? Ele vai puxar o quê? Qual que é o tipo de custo em branco? Não achou? Ele vai pegar o quê? Todas as GL Class. Ele consegue ir colocando esses asteriscos, são esses caracteres aqui que ele fala assim, olha, isso é para todos. Companhia 00. Então ele começa do mais detalhado até o mais genérico. Mesma coisa na distribuição. Porém, a distribuição não tem o tipo de custo. Tá? Então, alguns exemplos de AIs. Então, ó, 4122 com 24. Ó. AI de estoque, que fornece a conta de avaliação do balanço. AI de estoque, que fornece a conta de custo ou despesa. Desculpa. Ou seja, com essa descrição aqui, com essa tradução que teve, não fica claro. Tá? Mas o que ele está querendo dizer aqui? Ó? 4122. Se você estiver usando um ajuste, ele vai fazer o quê? Ele vai diminuir a conta do balanço, ou seja, a conta de ativo, ou seja, tira de estoque e ele vai jogar para quê? Para a conta de despesa. Tá? Então, o grande desafio é saber quais são esses parzinhos, o que cada parzinho faz com esse daqui. Tá? Como eu falei, no decorrer do nosso conteúdo, nós vamos estar passando o que cada parzinho faz aqui. Nesse conteúdo que é a IDMR de uma maneira geral, vocês estão vendo que é bem complexo e bem extenso, eu vou estar focando mais nessa de estoque, mas em cada processo que nós formos colocando, nós vamos identificar as AIs específicas, tá? Então, exemplo de DMAI, tá? Então, um acesso de ajuste de estoque, ele vai fazer um ajuste de estoque, o que ele vai estar fazendo? Vai chamar a determinada aplicação que faz o ajuste e ele vai utilizar a recuperação de duas DMAs, 22 e 24.
22 e 24. Vou utilizar essas duas aqui. Ó. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai 41, 22. Ele vai fazer o débito aqui, ou seja, ele vai aumentar aqui e vai diminuir aqui, tá? Aplicando as DMAs, exatamente como nós vimos. Aplique, aliás, filtre e aplique. Então, ele vai buscar companhia 200, tipo de documento 01, bonificação, vai pegar essa classe contábil, identificou que aquele item tem esse GL-Class, o tipo de documento, o tipo de pedido, de ajuste que está sendo feito é esse, ele vai pegar e vai vir para cá e vai pegar essa conta aqui, da onde? 41,22. Tá? Então, no fluxo geral, o que acontece? Nós temos, na parte de DMAs, nós vamos ter a entrada de um pedido de compras, de um pedido de vendas, de um ajuste de estoque, de um processo de manufatura, que a partir do momento que eu entrei com aquele processo, ele vai gravar no registro que está sendo feito qual que é a AI que ele vai utilizar. Então ele gravou lá a AI que ele vai estar utilizando e vai gerar na contabilidade, ok? E o post vai lá e vai atualizar essas duas contas. Diferente das EIAs financeiras, que sem contabilizar você não vai enxergar. A DMAI, ela vai, pumba, coloca aonde? Lá no diário geral, na tabela F0911. A EIAI, não. Com base no diário geral, ele gera o que ele tem que gerar, né? Se é um desconto, se é uma conta de intercompany, o que for, tá? É bem essa tradução aqui desse slide aqui, ó. Ele vai ficar mais claro agora. Aqui. Então, ó, a DMAI, ela lança no diário geral as contas, as contrapartidas completinhas. Já as EIAs, elas vão fazer somente uma perna aqui ou nenhuma perna. Perna é um registro contábil, tá? No jargão contábil, tá? O lançamento. O lançamento, seu documento são feitos de 2 lançamentos no mínimo. A gente fala de 2 pernas no mínimo, tá? O post que vai gerar a transação aqui e atualizar os saldos de balanço, tá bom? Lá, onde que nós estávamos? Aqui, tá? Então, final do processo é quando se atualiza F0902, que são os saldos de balanço. Bom, quais são os objetos que executam as DMAs? Tá? Podem ser tanto APPLs quanto UBS, ou seja, aplicações em tela, quanto os BETs, os relatórios. Tá? Exemplo de aplicações online que vão trabalhar com AI. A gente tem retiradas de estoque, 4112, tem as transferências, tem a entrada de pedido, tá? Tanto de venda quanto de compra, ele vai estar chamando as AIs. E existem os BETs. Exemplo, o famoso 42800, Sales Update, que vai lá e vai pegar AIs, vai traduzir para a contabilidade. 31802A, que é o fechamento da contabilização da manufatura, também vai estar acionando as DMAs. Tá? Mesma coisa aqui, aplicação P01RS01 é mais fácil a visualização das DMAs. Nós vimos que nós abrimos a 4122, a DMA 4122, o que ele faz? Ele te traz simplesmente quais são as contas daquela AI, daquela DMAI. Aqui eu consigo trazer todas,
Então eu consigo aplicar filtros, consigo fazer edições mais rápido, manutenção, entradas, é bem mais prático por essa tela aqui. Mesma da AI, só que em vez agora de AI financeira, AI de distribuição. Tá? E aqui um exemplo, tá, que nós temos da utilização de DMAs e de AIs. Então imagina só, eu entrei com um pedido de compras, tá? Um determinado processo que usa jargão, que não vem aqui ao caso, que nós usamos de three-way match. Então você entrou com um pedido de compras. Entrou com um pedido de compras, o que ele vai estar fazendo? Lá no recebimento, ele vai fazer o quê? Ele vai chamar a AI de compras, tá? Que é a 4310 e a 4320, ó. E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer débito de estoque, ou seja, aumentei o meu estoque. Crédito de RNV, recebimento não voucherado, ou seja, recebi o meu estoque, porém não gerei ainda a obrigação a pagar no módulo financeiro, tá? Então ele está pendente ainda. Isso é do processo de three-way match. Quando nós vamos fazer o casamento do voucher, o que ele vai estar fazendo? Ele vai zerar essa RNV e vai criar a conta de provisão. E da onde ele pega a RNV? Ele vai pegar da onde? Do pedido, do fato contábil original aqui em cima do 1. Então ele vai lá e ó, pumba. Cadê o RNV? Tá ali. 4320. Tá aqui, ó. E aí, na contrapartida dele, ele vai fazer o quê? Ele vai acessar o cadastro daquele fornecedor e recuperar aquele APTC, ou seja, o GLClass lá do fornecedor, e vai fazer o lançamento PC. Então ele fez 4310 contra 4320, recebimento físico. Vai fazer o recebimento financeiro, ele vai fazer o quê? 4320, DMAI 4320 contra EAI PC. Então aí, nesse pedaço, ele trabalhou com as duas. Gerou esse processo lá no financeiro, você já tem o quê? Você tem o seu estoque, nesse exemplo, contra uma obrigação a pagar. Vai pagar, aí é o processo de AI normal. Vai zerar essa conta PC e vai recuperar o PB, que é o pagamento do banco. Tá? Falando assim, parece ser muito complexo, mas o que ele vai fazendo? A cada passo do processo inteiro, do fato contábil inteiro, qual que é o fato contábil aqui? Compra de matéria-prima. Fato completo, ele é o quê? É eu comprar a matéria-prima e pagar. Só que no decorrer desse ponto A e desse ponto B, eu tenho 3 transações, 3 subfatos contábeis. Então, recebimento físico, recebimento financeiro, reconhecimento financeiro e pagamento da obrigação. Logo, eu uso uma DMAI, no segundo subfato, uma DMAI e uma AI, e no terceiro subfato, as AIs. Então você monta esse fluxo assim, tá? E é daqui que sai o famoso mapa contábil, tá? Bom, então nosso conteúdo de AI e DMAI foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, descrição aqui embaixo. Pode deixar dúvidas, sugestões, que assim que puder nós estamos reclamando. Grande abraço e até a próxima.